Quem sou eu? O que sou eu? Até que ponto eu iria para realizar os meus objetivos? E com que propósito? Essa é a temática do livro Frankenstein, da Mary Shelley. A resenha de hoje, vem conferir. Aqui é a Daia do Porta de Papel e o livro de hoje é um romance especulativo escrito em 1816 por Mary Shelley, Frankenstein. É um romance bem curtinho, mas a sua edição é uma edição bilíngue, então ela parece ser bem mais grossinha. Mas é uma edição muito bacana do Clube de Literatura Clássica. E para quem gosta dos livros do Clube de Literatura Clássica, há um cupom de desconto aqui no canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui na telinha. É o Portas15. Utilizando esse cupom, você ganha R$15 de desconto no box do mês. Mary Shelley é uma autora bem à frente do seu tempo, e ela teve uma educação bem mais à frente do tempo das meninas da época. Vamos lembrar que a Mary faz parte da época vitoriana, mas este não é um livro propriamente dito vitoriano, já que a gente está falando do início do século XIX e finalzinho do século XVIII. Filha de William Godwin, filósofo e poeta, recebeu todas essas ideias do pai. A mãe da autora é Mary Wollstonecraft, uma famosa ativista feminista. Os pais dela tinham ideias bastante controversas para a época. O pai dela era anarquista e ateu declamado, assim como a mãe dela também. Mary nasceu com um parto difícil. A mãe veio a falecer durante o parto dela e alguns críticos literários dizem que ela carregou essa culpa. Aos 15 anos, Mary conhece o poeta Percy Shelley e se torna amante dele. Acontece que esse poeta era casado. E nesse interim, a esposa do poeta acaba se suicidando grávida. Por causa disso, o pai da Mary ficou muito chateado com ela e nunca perdoou. Ela teve que fugir com o Percy para poder evitar as más línguas. Ela teve que sair de casa. Os primeiros manuscritos do livro foi escrito em 1816, quando ela, então namorada de Percy, foram passar uns dias num chalé em Genebra. Eles foram passar a primavera ali, junto com alguns amigos importantes na época e a meia-irmã da Mary. Esses amigos, além da irmã Claire, nós temos John Polidori, que é um dos escritores mais famosos na época gótica pelos seus contos e histórias sobre vampiro, e ninguém mais, ninguém menos do que Lord Byron, esse poeta que era tido como arrogante, conquistador. Ele era famoso por dormir com várias mulheres, inclusive mulheres casadas. Nesse estranho verão, já que um ano antes um vulcão nas extremidades próximas entrou em erupção, o clima estava frio e não fazia sol. Então era aquele verão tão chuvoso, tão frio, que eles ficaram praticamente dentro do chalé. Ali tinha uma pequena biblioteca, eles começaram a contar histórias, a ler histórias em voz alta, até que num determinado momento eles fizeram uma aposta. A aposta era o seguinte, que cada um deles teriam que escrever uma história de terror. Foi aí que nasceu o Frankenstein. Em 1818, o romance é publicado de forma anônima. Então nós temos aqui uma edição bem crua. Exatamente aquilo que a autora queria falar na época. A autora publicou esse livro de forma anônima porque ela não queria perder a guarda dos filhos, já que para a época, considerada blasfêmia pela Igreja Católica e também bastante à frente do seu tempo, já que o livro toca em ciência, ficção científica
e religiosa. Em 1823, nós temos a segunda publicação já assinada com o nome Mary Shelley. Então a gente já sabe quem foi que escreveu o romance, já que anteriormente se especulava que Percy Shelley teria escrito o romance. Nunca se imaginaria que uma menina de 16 anos, 16, 17, 18 e 19 anos, que foram o intervalo dessas publicações, teria uma mentalidade para escrever um livro de forma tão profunda e de várias camadas. Em 1831, sai a edição final de forma revisada. Essa edição foi revisada também por Percy, ele fez algumas alterações e a própria Mary teria feito algumas alterações no livro para que o livro se tornasse mais aceitável. Por exemplo, a personagem Elizabeth, que no primeiro manuscrito ela era prima do Frankenstein. E agora ela passou de prima à irmã adotiva do Frankenstein. Também houve inserção de vários textos filosóficos, de vários questionamentos filosóficos, de vários parágrafos dentro do texto anterior. O livro é escrito no momento presente, mas nós temos um momento histórico bem interessante. Advindo do Iluminismo, que estava terminando o século XVIII, terminando as guerras napoleônicas, ou seja, a gente estava começando o movimento do romantismo, então a gente tinha o homem como o centro de tudo, o centro das histórias, aquele homem que é capaz de conquistar, que é capaz de dominar a própria vida. Nós temos aquele ideal libertário das guerras napoleônicas, liberdade. Isso só veio chegar no Brasil bem depois, influenciado pela Revolução Francesa. Nós também temos nessa época a primeira Revolução Industrial. Nós estamos falando de máquinas a vapor. É quando as máquinas elas vão substituir o esforço humano, elas vão sendo colocadas numa linha de produção bastante ampla, ou seja, uma máquina fazia o trabalho de mais de um trabalhador na fábrica. Então aqui a gente tinha um cenário onde as pessoas estavam com medo de perder os seus empregos para a revolução, para o cientificismo. A gente tinha novas descobertas na ciência, novas descobertas na biologia. Nós estamos falando aqui dos primeiros escritos de Darwin. Nesse caso, era o pai do Darwin que tinha essas ideias. E a Mary tomou conhecimento. Charles Darwin se inspirou nas ideias do pai e do avô para formular a teoria da evolução humana. A cronologia do livro é o presente, embora nós temos feedbacks do passado. O narrador do livro é um narrador personagem, então um narrador não confiável, que narra em primeira pessoa, e este narrador, ele faz questão de omitir muitos fatos da vida dele e coloca algo que a gente até duvida, por exemplo, uma infância perfeita, uma família perfeita, sem nenhuma questão. Todos nós sabemos que a nossa vida familiar ela não é feita de rosas. Nós temos muitas diferenças dentro da nossa casa, com o nosso pai, com o nosso marido, com o nosso filho, mas o narrador não tinha nenhuma diferença. Tudo era brilhante e perfeito. A estrutura do romance é feita de forma epistolar, ou seja, por cartas. E aqui nós temos dois personagens que se correspondem com as mulheres. Até porque as mulheres não têm forma ativa neste livro, a não ser aquela personagem que escreve a carta ou a personagem passiva que sofre os fatos sem tomar decisões. É realmente admirável que uma menina de 16 aos 19 anos tenha escrito um romance que traz tantas questões filosóficas internas, um romance cheio de camadas. Nós temos aqui o efeito boneca russa, ou seja, uma história dentro de outra história. É um personagem que conta a história, o outro reconta e o outro reconta a história. É como um telefone sem fio, neste caso, entre três pessoas. O livro é dividido em três partes. E na primeira parte nós temos a apresentação do contexto histórico, do que está acontecendo. Nós temos um personagem muito importante chamado Watson. O Watson é aquele personagem que vai servir de filtro na história. Então ele está com seu navio procurando o limite além dos baleeiros, ou seja, ele está numa região muito fria de pesca baleeira, mas aqueles navios eles só vão até um certo ponto caçar as baleias. Então ele quer ir além, ele quer saber o que tem além. Então ele vai numa expedição para descobrir o que tem além desses pontos gelados.
e ele leva uma grande tripulação. Quando ele estava encalhado no seu navio, porque uma grande passagem de gelo atrapalhou a viagem, ele ficou parado num determinado local e ele viu um trenó em alta velocidade, com uma criatura, um ser de aparência não tão desejável que lhe chamou a atenção. E alguns instantes depois, ele viu que um jovem também ia atrás dessa criatura em um outro trenó. Eu me recuso a chamar a experiência do Victor Frankenstein de monstro, já que ele apresentou noções de sentimentos e até noção de virtudes humanas. Então eu vou chamá-lo aqui de criatura, já que ele foi uma experiência de Victor criada no laboratório. Então, mais à frente, o capitão percebe que é um jovem apuro em cima de um bloco de gelo e vai a toda para resgatá-lo. Nesse instante, quando o capitão oferece ajuda, ele pergunta: aonde o navio está indo? Para o norte ou para o sul? E o capitão diz: para o norte. Ele diz: então eu aceito a ajuda. O capitão achou muito estranho, né? Já que ele precisava de ajuda, ele precisava ser resgatado, ou então ele morreria, e mesmo assim ele ainda queria escolher se ele queria ou não ser resgatado, queria ou não ser ajudado. Então o capitão oferece ajuda, coloca ele para dentro do navio, o abriga, o agasalha, e esse moço começa a contar a história para o capitão Watson. O capitão descobre que ele é Victor Frankenstein, ele é um grande cientista que fez um projeto bem controverso para a época. É aqui que toda a narrativa começa, porque no início do livro a gente tem o Watson escrevendo para sua irmã. E algo que chama muita atenção é que a irmã do Watson assina suas cartas com as mesmas iniciais da autora MWG. Nessas narrativas, o capitão começa a contar a história que o Victor contou para ele, vai narrando tudo em forma epistolar para sua irmã. Então aqui a gente já tem uma segunda camada do texto. O Victor, que é o narrador não confiável, quando ele está contando a sua história para o capitão, ele omite vários fatos, principalmente de como ele criou a criatura, fatos da infância, da juventude e até dos locais onde ele teria passado. Victor conta ao capitão que durante a infância ele era apaixonado pelas ciências naturais. Então, quando se formou, se tornou moço, ele começou a estudar alquimia. E nesses estudos de ciências naturais, ele tomou conhecimento de Agripa. Agripa foi um famoso ocultista que realmente existiu. E esse ocultista foi um dos magos negros mais famosos do seu tempo. Ou seja, Victor estudou magia negra. O jovem cientista, unindo o conhecimento da magia negra e da ciência, conseguiu a centelha divina. Ou seja, ele aprendeu como trazer a alma em um corpo, da vida ao corpo. Então, nesse projeto, assim que ele viajou para se formar como médico, ele resolveu em seu laboratório particular criar uma vida humana. Ele ia aos cemitérios, pegava partes de corpos que ele achava mais bonitos e começou a costurar e montar um corpo. Ele percebeu que para trabalhar com melhor desenvoltura, ele precisava de um tronco grande. Então, encontrando o tronco de um homem muito grande, ele foi juntando as partes a começar do tronco. Então, ele compôs as vísceras, ele compôs veias, ele compôs um corpo inteirinho. Frankenstein não tem nada a ver com aquela imagem do cinema, cheia de parafusos. A ilustração do primeiro livro, ela é assim. Ela mostra apenas um homem comum cheio de costuras. Eu sempre trago filmes do livro para as resenhas para a gente ir se identificando com os personagens. Mas no caso do Frankenstein, se você já viu os filmes, né, já que é a criatura mais pop de todos os tempos, eu peço que você esqueça as cenas dos filmes e tire essa imagem da sua cabeça, porque o livro é totalmente diferente do que foi apresentado nos cinemas desde o primeiro filme mudo. A gente tem aqui praticamente um corpo de homem, apenas com costuras
E o que ele tinha de diferente era o seu tamanho. Ele era muito maior do que um ser humano de estatura mediana. A epígrafe do livro sugere uma interpretação de acordo com o livro Paraíso Perdido, de John Milton. Deus Criador, pedi-te porventura que do barro me fizesses homem? Pedi-te que das trevas me tirasses? Paraíso Perdido, do John Milton. A própria autora sugere uma interpretação religiosa do texto. Paraíso Perdido vai contar pra gente a história da criação de Adão, a criatura e o Criador, sendo o Criador como Deus. Aqui no livro nós também temos essa interpretação religiosa sugerida pela própria autora, onde o Victor Frankenstein seria Deus, que fez uma criatura, que seria Adão. Mas aqui é sugerido uma cópia da cópia, já que Deus Todo-Poderoso criou o homem à sua imagem e semelhança, o Victor Frankenstein, dotou ele de inteligência e ele também se tornou semelhante a Deus, um criador, criando uma nova criatura, o monstro. Na segunda parte, a gente tem um outro ponto de vista, porque a criatura vai contar a sua história. Então ele vai contar que quando ele foi criado, a primeira coisa que ele fez foi ver a luz, né? Ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele notou que o Criador estava horrorizado por vê-lo. Então ele saiu correndo. Nesse sair correndo, a criatura simplesmente desaparece. Então ele vai contar por onde andou. Na perspectiva do Victor, ele vai se passar um tempo que ele vai viver a própria vida, ou seja, a criatura some, desaparece do laboratório, ele não quer mais saber dessa criatura. Ele vai voltar para casa, ele vai continuar os estudos, ele vai se encontrar com um amigo, vai viajar com um amigo e vai até se casar. Enquanto isso, por onde a criatura andou? Então, na segunda parte do livro, a criatura nos conta que ela andou pelos bosques frios, ela atravessou florestas, até que ela chegou em uma fazenda. Nessa fazenda, ela conheceu uma família, observando essa família de longe. E observando essa família, o amor de pai, de irmão, de marido e mulher, de filhos, aprendeu a civilizar-se, aprendeu a falar francês e também a ler. No meio do bosque, ele achou uma mochila onde tinha alguns livros. Um desses livros é Paraíso Perdido, do John Milton. Então, ele começou a ler esses livros e encheu-se de filosofia. Então, é uma criatura pensante. Quando ele estudou filosofia, ele começou a se questionar: o que eu sou? Quem eu sou? Por que eu fui criado? Ele viu a própria imagem no lago e ficou horrorizado. Ele conta que quando ele se apresentou para outras pessoas, quando outras pessoas o viram nessa jornada, todos corriam dele, ficavam com muito medo, gritavam ou queriam machucá-lo. Esta família, onde ele aprendeu a civilizar-se, existia um homem e este homem, um senhor mais idoso, era cego. Então ele resolveu se apresentar para esse senhor idoso quando não tinha ninguém na casa e ele até conseguiu conversar. Mas aqui a gente vê que houve uma falta de traquejo social. Embora ele fosse polido e já tivesse aprendido a língua, ele não tinha traquejo. Ele era um ser solitário. A solidão é um tema muito recorrente no livro. Então a gente vê o primeiro personagem, o Watson, que começa a escrever as narrativas, falando na sua primeira carta para a irmã que ele se sentia muito sozinho, que ele precisava de um amigo para conversar, já que a tripulação não tinha instrução suficiente para conversar com ele sobre os anseios da alma, sobre o que ele estava sentindo. Então ele vê esse amigo no Victor. Da mesma forma, o Victor também estava se sentindo sozinho. A gente vai descobrir nessa segunda parte que o monstro, a criatura, queria se vingar do Victor. Quando ele percebeu que ele também estava sozinho. Então, ao se apresentar para aquela família, quando eles descobrem a figura, a feição dele, e na falta de traquejo da conversa também com o senhor idoso, eles ficaram com muito medo e o expulsaram de lá.
e aí nasce a revolta nesse ser. Então aqui a gente tem ideias do filósofo Rousseau. Vocês lembram da grande frase célebre do filósofo de que todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Então aqui a gente tem uma criatura que nasceu com virtudes, nasceu com valores, uma criatura que era boa, aprendeu a parte boa da sociedade, mas toda aquela rejeição trouxe nele um sentimento de vingança. E é a partir daqui que a gente tem vários fatos que vão acontecendo. Se você se importa com spoiler, eu peço que pare o vídeo aqui, não prossiga e só volte para o vídeo quando você terminar de ler o livro. Apesar de esse ser um livro clássico, em livros clássicos é impossível fazer uma resenha sem falar spoilers, já que o livro ele exige uma maior profundidade para compreensão. Mas se você não se preocupa com spoiler, está aqui porque vai fazer um concurso, uma prova de vestibular, ou quer mesmo adquirir mais conhecimento, então eu sugiro que você continue no vídeo e aprofunde nesse texto. Então a criatura, quando ela sofre rejeição, ela se torna vil, ela se torna vingativa e ela começa a se questionar o seu propósito. E é um propósito que não é respondido no texto, porque quando o Victor também cria a criatura, quando o Victor dá vida a ela e ela abre os olhos pela primeira vez, o médico ele fica horrorizado. Enquanto ele está na sua criação, ele só pensa que ele vai fazer uma grande descoberta para a humanidade, ele vai mudar os rumos e o futuro da humanidade. Ele está pensando de uma forma narcisista, ele está pensando somente nele. Mas quando ele realmente dá vida à criatura, ele troca de óculos, ele coloca os olhos mais humanos, mais empáticos e ele se questiona qual o propósito de dar vida a essa criatura. Por que eu fiz essa criatura? A terceira parte do livro é onde se tem os questionamentos trágicos da história. É onde cada personagem entra em introspecção, em momento filosófico, para perceber por que de tudo aquilo, quem eles são, qual é a razão deles estarem no universo, que papel que eles têm no universo. Já que o Victor, ele queria ser grandioso, mas ele descobre que ele ultrapassou o limite da ciência. Então a gente tem o Watson, que ele queria ser grandioso, porque ele tinha curiosidade de saber o que estava além, e ele também chega num certo limite que ele não consegue ultrapassar. E também a gente tem a criatura, que vai chegar num determinado momento que ele vai se questionar os seus próprios limites. Por que eu estou vivo? E o que eu fiz? Aonde foi que eu ultrapassei o limite da minha própria vida? Quais são os meus limites éticos? Duas palavras que definem bem essa última parte do livro, que é curiosidade e limite. A primeira perspectiva do livro é a perspectiva religiosa, onde nós temos essa interpretação baseado em referência ao Paraíso Perdido de John Milton, que é aquele criacionismo, que é Deus criando Adão do barro. Então a gente tem Victor, Deus, Victor, Frankenstein, a ciência também criando, a ciência modificando a natureza. A segunda perspectiva é o entendimento sobre o olhar da ética. Até que ponto eu posso ir? Qual é o limite da sabedoria? Qual é o limite da ciência? Qual é o limite da descoberta? Até que ponto o homem consegue ser maior que Deus? Até que ponto é ético criar vida? E se um cientista, se a ciência é capaz de criar vida, qual a responsabilidade que nós temos sobre essa criação? Nós temos uma perspectiva psicanalítica, ou seja, aqui o livro seria um retrato da própria autora, um livro autobiográfico, já que nós temos uma autora que sofre no decorrer da sua vida. Então ela sofre a rejeição do pai, ela sofre a perca de 3 dos 4 filhos, que morre ainda criança. O quarto filho vai morrer antes dela. A autora, ela veio a falecer com 53 anos, então ela viu o marido morrer de forma prematura, ele morreu antes dela em um acidente num transatlântico. Viu o seu último filho,
o único que sobrou, morrer também antes dela. Ela teve essa situação onde a esposa do Percy, porque ele era casado quando os dois se envolveram, suicidar-se com um filho na barriga. Ela estava grávida quando aconteceu. Então a autora é sempre rodeada por momentos sombrios. A mãe dela morreu no nascimento dela, então a morte sempre estava rodeando a Mary. Ela estava sempre cheia dessa energia do drama, da catástrofe. Aqui a gente tem uma criatura que foge assim que ela é criada. Então a gente tem uma história de abandono. O criador abandona a criatura. Quando ela nasceu, a mãe dela estava falecida, né? Faleceu no parto. Quando ela teve o seu relacionamento com o Percy aos 15 anos, esse relacionamento foi reprovado pelo pai. Então a gente tem mais uma vez uma história de abandono. O pai dela também era filósofo. Ele não deu atenção para nenhum dos filhos. Ele fazia trabalhos importantes, era um filósofo famoso. E o tempo que ele tinha, ele se dedicava mais aos estudos do que à família. Então ela também sentiu esse abandono. Quando a criatura, ela foge e ela vai passando por vários lugares diferentes do planeta e o Victor a perseguindo, a gente tem também a história da Mary, que também viajou para vários lugares diferentes. Então, de uma forma psicanalítica, a Mary seria identificada como uma criatura. O romance também pode ser entendido de uma perspectiva científica, ou seja, até onde a ciência é capaz de construir algo e dar-lhe vida. Hoje, se nós formos olhar para essa perspectiva científica, por isso que o livro ele também pode ser classificado como uma ficção científica, embora não seja esse o tema recorrente primordial do livro, nós temos hoje na nossa sociedade o medo do homem ser substituído pelas máquinas. Essa criatura seria referente à inteligência artificial, uma IA. Nesse caso do livro, é uma inteligência não artificial, mas natural, já que o Victor atingiu um ponto dos estudos dele, onde ele uniu magia oculta, né, magia negra e ciência, para trazer uma centelha, uma alma para dentro dessa criatura. Então, nessa ficção especulativa, porque esse é o gênero do romance, né, especulativo, já que a gente não tem uma resposta, um desfecho para as questões introduzidas no livro, por isso ele é especulativo, ele especula possibilidades, porém não traz resultados, não traz desfechos, não traz nenhuma resposta de todas as questões a qual a autora especula. Então, aquele tempo é como os tempos de hoje, é uma questão que perdura, que atravessou os séculos. Por isso é um romance, um dos mais importantes de todos os tempos. É o romance mais importante do século XVIII e XIX e do século atual. Já que hoje nós também temos esse questionamento científico. Será que a inteligência artificial, será que os robôs vão substituir os humanos? Na verdade, eles já estão substituindo e tirando o emprego de vários humanos. Vamos dizer assim, hoje a gente já tem o carro que não necessita de motorista. Hoje a gente já tem máquinas que fazem empregos dentro das fábricas, robôs que se comunicam conosco. Então, naquela época, a gente tinha a primeira revolução industrial e esse era um medo frequente da época, em que as máquinas a vapor tomariam os empregos dos seres humanos, ou seja, os substituíssem. Nós temos uma criatura que ela não quer ficar sozinha, ela vive numa solidão muito grande. Então, ela vai pedir ao Victor que ele faça para ela uma companheira, como também aconteceu lá na interpretação de John Milton, né? Adão e Eva. Então, essa companheira, que seriam os primeiros na Terra, as duas criaturas, macho e fêmea, como no Gênesis, macho e fêmea, os criou, o Victor, ele até começa a fazer essa criatura, a fazer essa forma feminina, mas ele começa a questionar, e se essas duas criaturas, elas começarem a se reproduzir, e vão reproduzir a larga escala. Cada um vai gerar mais filhos e gerar mais filhos. O que será da humanidade? Já que essa criatura é uma criatura cruel, é uma criatura sanguinária e vingativa, é uma criatura que não pensou duas vezes antes de tirar uma vida humana, de matar. Essa criatura é capaz de matar sem se questionar,
pelo seu sentimento de revolta e vingança. E se eles tomarem o mundo e matarem todo mundo? E se essa criatura fêmea for como ele, tão vingativa? E se eles tiverem filhos vingativos? Então esse é um questionamento constante do Victor, mesmo que nós temos hoje. E se a inteligência artificial dominar o mundo? Nós podemos interpretar o livro de um ponto de vista ocultista, já que o nome de Agripa aparece aqui e o Victor teria estudado ciências ocultas. Então, qual seria essa centelha divina que avivou o monstro? Será que ele realmente conseguiu colocar uma alma dentro desse corpo? Ou ele abriu um portal e um demônio possuiu esse corpo? Por isso que ele era tão sádico ao matar. Nós temos um ponto de vista feminista, já que aqui nós temos uma mulher não muito ativa. Então as mulheres são frágeis, como Elizabeth ou como Justine, que assume uma culpa que não é dela, ou seja, ela não luta pelos seus direitos, ela não luta para provar a inocência, ela só aceita que ela é culpada, sendo que ela não é culpada do ocorrido. A criatura, ela vai consumar a sua primeira morte. Então, ela vai encontrar num dos jalecos do médico, porque quando ela sai, ela foge do laboratório, ela pega o jaleco do médico e ela vai encontrar alguns livros. São diários do médico. Nesses diários, ele conta pormenores da experiência que ele estava fazendo, ou seja, da criação daquela criatura. Então, ele está descobrindo o que o médico estava pensando, como ele foi feito, como ele foi costurado, como foi colocada a vida nele, e aí onde gera revolta. É como se a criatura estava se sentindo abandonada pelo pai. Ó, mais uma perspectiva, né, psicológica aí do romance, o abandono. Então o abandono, a solidão é muito forte nessa criatura. Então, descobrindo tudo isso, ele quer se vingar. Ele quer que o criador sinta a mesma emoção que ele estava sentindo. E nessa vingança de fazer com que ele pague, com que ele sinta, que ele só vai compreender o que a criatura está sentindo quando ele sentiu mesmo, a criatura, ela descobre o endereço dele através dos diários e ela vai atrás da família. Ali ele descobre um menino brincando no campo, vai conversar com o menino e ele mata essa criança, quando a criança conta para ele que o pai dele, né, tem o sobrenome Frankenstein. Então ele vai ligar o Victor a essa criança, ligar que é o irmão mais novo da criança e matar. Então ali no campo ele vê a Justine, que é essa menina que foi adotada pela mãe do Victor, mas trabalha na casa como criada. E ali ele vai colocar um cordão que estava no pescoço da criança nas mãos da Justine. Quando ela desmaia ao vê-lo, ela fica com tanto medo quando ela vê a criatura que ela desmaia. E ali ele vai culpar ela da morte da criança. E a Justine simplesmente aceita que ela é culpada, sendo que ela não é culpada de forma alguma. Então a gente tem uma mulher passiva, uma mulher frágil, a gente tem a Elizabeth, que ela é prima do Frankenstein e ela também é prometida a casamento para ele. Então quando ele fala assim, nós vamos nos casar, mas eu tenho um segredo que eu não posso contar para ninguém. Só depois do casamento eu vou contar esse segredo para você. Ela aceita com tranquilidade, de boas, assim. Ah, ele tem um segredo obscuro e cruel que o deixa perturbado, mas eu vou casar mesmo assim com ele. Ela não questiona, ela é passiva. A irmã do Watson, que só responde às cartas, né? Ela só lê e responde as cartas e assina. Então ela também é uma personagem passiva. E a gente tem aqui no pari, quem assume o papel da figura feminina no livro? Quem assume o pari é o Victor Frankenstein, que pare a criatura. Quem assume o papel de preocupação, de melancolia do texto é o Victor Frankenstein. Ele também não toma nenhuma atitude. Então aqui a gente tem todo aquele romance. Então, o que é o romance do livro? Vai ter um encontro amoroso? Não. O livro é caracterizado como romance pela sua estrutura, pelo homem como centro de tudo, o homem como dono da sua própria vida. Eu sou Victor Frankenstein, eu sou o grande doutor, eu sou aquele que
fez uma descoberta que nenhum homem no mundo jamais fez. Eu vou mudar a rota da humanidade. Então aqui a gente tem aquele personagem arrogante, aquele personagem que é o centro da história, o centro da sua vida, o centro do seu texto e não dá espaço para ninguém. Todos os outros personagens são personagens que estão ali fazendo o papel de figurante na história, já que se a gente tirar o personagem central, não tem história. O livro perde totalmente todas as suas perspectivas e interpretações. Então a gente tem aqui uma criatura que ela vive de flores e bagas. Então, hora nenhuma, essa criatura vai comer carne, vai comer as galinhas do jardim da fazenda, onde ela fica hospedada ali, né? Ela fica escondida para ficar próxima àquela família. Então aqui a gente tem a história do bom selvagem da época, aquela criatura que nasce bom, ela de forma nenhuma ela vai prejudicar outra criatura, a não ser depois que ela sofre o abandono, ou seja, quando a sociedade a corrompe, quando ela se sente sozinha. Então a gente tem uma criatura capaz de absorver tudo o que é bom da sociedade, aprender a falar francês, aprender a linguagem do amor, a linguagem das interações familiares. Por isso ela quer uma companheira, porque ela já aprendeu a linguagem do amor. Mas, ao mesmo tempo, quando ela sofre a rejeição pela aparência, ela se torna uma criatura vil e vingativa. Ela coloca fogo no chalé onde aquela família está hospedada e acaba com tudo. Então, a gente vê aqui que aquela criatura bondosa que ajudava os irmãos, que ali no chalé moravam 2 irmãos e o pai, mais tarde o irmão, né, mais velho vai se casar, vai trazer a esposa, eles vão ter um bebezinho. E a gente vai ter ali toda aquela família perfeita, mas eles passavam muita dificuldade por falta de dinheiro, eles pagavam aluguel naquela casa. A criatura começa a ajudá-los, auxiliar eles para que eles tenham mais tempo para se dedicar nos estudos e nas tarefas domésticas e na vida familiar. Então a criatura retira a neve, a criatura corta lenha e deixa ali para os irmãos, né? Então coloca ali como presentes para eles, principalmente na época do inverno. Então a gente tem uma criatura boa, que só quer um convívio familiar, ela só quer ser recebida e fazer parte da família, mas por causa da aparência estranha e do tamanho dela, ela é rejeitada. Então a gente tem o questionamento das aparências, e isso é muito comum nos romances da época, a rejeição pela aparência. A gente vai ver essa mesma temática no Fantasma da Ópera, por exemplo, que ele é rejeitado por causa da aparência, né? Por ele ter um rosto deformado. O livro, quando ele foi escrito, ele foi categorizado como uma blasfêmia. Por que uma blasfêmia? A gente tem uma criatura que foi feita por um homem brincando de Deus. Além dele brincar de Deus, ele vai ali nos túmulos pegar restos de pessoas mortas para constituir a sua criação. Então ele também blasfema os túmulos. É um livro escrito sobre o espírito de Zeitgeist. É o que os alemães chamam de espírito do tempo. É o que nos move para questionamentos futuros. O que será do futuro? O que vai acontecer com a ciência? Até onde nós iremos nas nossas descobertas científicas, nossas descobertas filosóficas? Até onde irá a compreensão humana? O que será do futuro? O personagem principal, o personagem romântico, ele é uma máquina da sociedade. Ele vai encaixando as peças das engrenagens da sua vida e vai estruturando todo o seu futuro. Ele já não entrega mais a providência divina, ele é senhor do seu destino, ele não espera que Deus escreva seu destino, mas ele é o agente principal da mudança e da transformação. Os personagens da época têm um senso de individualidade, de ousadia, de engenho, de inteligência. Este livro tem uma ótica artística e filosófica, já que Frankenstein tem um subtítulo chamado O Prometeu Moderno. E quem é Prometeu? Prometeu foi um titã que ele roubou o fogo do Olimpo e presenteou o fogo aos homens. O fogo simboliza o renascimento, simboliza o conhecimento. Aqui nós temos numa parte do livro que a criatura descobre o fogo
e descobre como cozinhar os alimentos através do fogo. Também quando ele vai estar com essa família, esse tempo que ele passa observando a família, ele vai descobrir a agricultura. Então aqui a gente tem os primórdios da humanidade, onde o fogo foi muito importante para a nossa sociedade. O fogo foi o conhecimento, onde o homem deixou de ser primitivo, ele deixou de ser instintivo para ser um ser pensante, já que a agricultura deu tempo ao homem para desenvolver o seu conhecimento, a sua compreensão sobre a vida. E aí que nasceu a arte, nasceu as primeiras pinturas rupestres e também nasceu a forja de equipamentos para que o homem pudesse colher, pudesse adquirir o seu alimento de forma mais confortável. Através da agricultura, ele teve mais tempo livre para dedicar o seu interior e nisso a civilização humana floresceu. Então Prometeu foi aquele titã que, quando trouxe o fogo aos homens, estavam trazendo também com ele o conhecimento, o tempo livre, as questões filosóficas. Por isso ele foi punido. Aqui a gente tem o Victor como a figura do Prometeu, aquele cientista que trouxe uma inovação à humanidade, que trouxe um ser novo, que trouxe uma grande descoberta, mas através dessa descoberta, como ele ultrapassou o limite que foi imposto, como Prometeu ultrapassou o limite dos deuses, ele também ultrapassou o limite da ética, da religião, da filosofia, por isso ele foi punido. Na terceira parte do livro, acontece a morte do Victor. E o Victor, mesmo quando está ali dando seus últimos suspiros, contando a história para o Watson, faz ele prometer que vai matar a criatura caso ele encontre, que vai aniquilar com a criatura. Em um determinado momento, quando ele morre, a criatura entra na cabine para poder se despedir, ver o corpo do seu criador, e ali ela sente-se culpada. Nessa hora, ela é acolhida pelo Watson. O Watson, lembrando de toda a história, consegue colocar um diálogo recorrente entre ele e a criatura e percebe que a criatura também tem virtudes dentro de si. A criatura não tem só maldades e a criatura promete que quando sair dali irá fazer a sua pira e irá morrer junto com seu criador. Ela irá se suicidar. A criatura compreende que ela não seria bom para a humanidade, que não seria bom ter mais como ela. A criatura compreende que ela estará fadada à solidão, à rejeição pelo resto de sua vida, já que o que podia ampará-la era o seu Criador, o que tinha que cuidar dela era o seu Criador, que tinha que ensiná-la e não abandoná-la, ou que poderia fazer para ele uma companheira era o seu Criador. Com a morte do Criador, a criatura perde todas as esperanças. Então o livro ele não tem um desfecho final, já que não sabemos se essa criatura realmente se suicidou. Então, a resposta diante de toda a história especulativa do livro de quem somos nós. Nós somos um projeto mal acabado de quem nos tenha criado. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado da resenha. Espero que vocês tenham uma excelente leitura. Muitos beijinhos nas suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor. Te espero na próxima resenha.